Boa tarde, boa noite. Naila, já tá por aí. O pessoal tá chegando. Vamos acompanhando a entrada dos colegas. Estamos caminhando hoje para o nosso último encontro do ano do AGDP antirracista. Durante quase todo o ano, a gente trabalhou um pouquinho de matérias e vamos hoje fechar com chave de ouro com mais uma convidada que se disponibilizou para essa construção conjunta. Vocês me escutam bem? Estamos aguardando um pouquinho. Marco Túlio, bem-vindo. Manda um ok se estão escutando bem. Hoje eu trouxe um fone para ficar melhor a oitiva e já a gente inicia o nosso encontro. Chegando no final do ano, desse ano difícil, mas a gente está resistindo por aqui e fazendo com que esses nossos encontros das últimas terças-feiras sejam um momento de fortalecimento, enfim, de partilha, de conhecimento. Acho que sem mais delongas eu vou chamar a nossa convidada. O pessoal vai entrando os indianos, todo mundo correndo nas defensorias do país. Mas enfim, deixa eu só localizar, eu acho que ficou melhor. Tudo bem, Vivian? Ei, gente! Ei, Salomão querido, boa tarde, boa noite já, né? Que maravilha, exatamente nessa transição, né? É sempre mais ou menos nesse período que a gente faz a live no entardecer, né? A gente vai virando aí entardecer e anoitecer. Primeiro de tudo, parabéns por esse projeto, né? Obrigado, imagina. Muito legal a iniciar. É um projeto conjunto, na verdade, eu que agradeço sua presença, porque você está aqui toda disponível, construindo junto com a Associação Goiana das Defensoras e dos Defensores Públicos esse projeto tão necessário e que na verdade, tem possibilitado o diálogo aqui na Defensoria sobre o antirracismo, né, tão necessário. E daí eu quero iniciar agradecendo você está fechando esse ano com chave de ouro. A gente trabalhou aí alguns temas, ano que vem a gente continua, porque tem que ser um debate permanente, não pode cessar. Mas quero agradecer principalmente por você trazer algo que a gente ainda não trabalhou aqui nos nossos debates, que é falar sobre a atuação na seara civil em relação a esses atos racistas, né, que a gente tem vivenciado com mais intensidade nesse período de pandemia. Sempre existiram, mas com mais intensidade agora. Então, nesse primeiro momento, quero agradecer. Nós vamos dialogar hoje com a doutora Vivian Silva de Almeida. A Vivian é uma defensora pública da região sudeste do estado do Espírito Santo. A gente tem tentado dialogar também dessa forma, sabe, Vivian? Trazendo sempre de alguma região defensores que atuam na causa antirracista. E aí eu já expresso minha admiração por ti, porque já acompanho desde o primeiro CONADEP que fui em Santa Catarina e tenho visto você reiteradamente nos CONADEPs trazer teses e práticas exitosas e inclusive premiadas, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Vivian é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é defensora pública desde 2013, é a atual presidenta da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Espírito Santo, né, na gestão de 2020 e 2021, foi coordenadora de Direitos Humanos da DPE Espírito Santo entre 2015 e 2019,
e é membro da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP. Esse é um mini currículo, a gente sabe que tem várias outras qualificações, e já quero abrir o espaço para você nos abrilhantar com suas palavras sobre a temática reparação civil por atos racistas. Posso Contigo, falar? bem-vinda. Boa noite mais uma vez, né? Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Eu tenho uma enorme admiração por você, pelo seu trabalho, pelo trabalho da Defensoria de Goiás, por colegas da Defensoria de Goiás que são tão inspiradores, né? Eu vejo, acompanho a luta de vocês, é uma luta que se assemelhou em muito com a Defensoria também do Espírito Santo, né? Assim, em termos de fortalecimento, de crescimento, de reconhecimento. Então, eu me vejo muito assim, em vocês e eu sinto que é uma simbiose muito legal. Assim. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Espero, de alguma forma, poder contribuir com esse projeto que foi tão lindo, sabe? Tão bacana, tantas pessoas tão importantes, assim, tantas pessoas tão guerreiras, tão qualificadas, tão capacitadas e tão comprometidas com a temática que participaram desse projeto, né? Então, me inserir no meio disso, assim, é uma honra e até um pouco assim, né? Uma responsabilidade, um desafio, né? No meio disso tudo, assim. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se aventurar mesmo, tem que se arriscar mesmo, sempre pautado naquilo que nos orienta e que nos direciona, que é o cumprimento da nossa vocação, da nossa missão constitucional, da nossa vocação de defesa dos vulneráveis, né? E da defesa dos direitos humanos. Então, dentro dessa provocação, dentro disso que nos move, eu acho que a gente precisa realmente explorar muito nossa atuação. Né? Então, eu já começo falando, primeiro de tudo, que eu não sou civilista. Né? Ao contrário, minha maior atuação, né, na seara penal, na seara criminal. Mas justamente eu acho que essa atuação na seara penal e na seara criminal que suscitou o meu questionamento a respeito da utilização dos mecanismos da área civil para a defesa e combate à discriminação e ao racismo. Né? Então, a atuação nos direitos humanos também foi fundamental para isso, para que a gente pudesse explorar essa temática e me aventurar mesmo numa área que, ainda que não seja a área nossa de atuação cotidiana, justamente a gente precisa se reinventar a todo o tempo. Né? E a importância de debater esse tema é justamente a partir da primeira perspectiva, que é a gente revisitar o sistema de justiça. Né? Revisitar o sistema de justiça e combater essa falsa fala de imparcialidade do direito. O direito não é imparcial, o direito nunca foi imparcial. Então, a gente precisa assumir que a gente faz parte de um sistema de justiça que é racista e que o direito ele é ferramenta de controle social e necessário justamente para a manutenção das coisas exatamente como elas estão. Então, não basta, né, e dentro desse projeto que você traz, não basta que a gente dizer que não é racista, a gente precisa ter atitudes antirracistas. E essa atitude passa pelo questionamento da perspectiva da universalidade de direitos, né, que sustenta essa falsa imparcialidade do Poder Judiciário. Então, essa falsa imparcialidade ela fica escancarada quando a gente percebe que questões atinentes à raça e à cor elas são ignoradas cotidianamente em decisões que são proferidas e que apenas contribuem para o aprofundamento das distorções sociais que a gente verifica e aprofundando todo o racismo estrutural que a gente vivencia. Então, a gente precisa dizer, infelizmente a gente precisa dizer ainda hoje, assim, que sim, o racismo existe sim, né? Não é algo importado, não é algo que não é da nossa realidade, né? Como o nosso vice-presidente mencionou, né? Inclusive, a negação do racismo é uma estratégia para sua manutenção. Então, o primeiro passo para que a gente possa alterar qualquer estrutura é a gente reconhecer que a estrutura que a gente trabalha não é a correta, não é a ideal, né? E é claro que eu sempre gosto de esclarecer isso, Salomão, que quando a gente fala de raça, de racismo, a gente não está falando pela perspectiva genética,
né, pela questão do agrupamento de indivíduos por características físicas, que foi muito usado, inclusive, para justificar o colonialismo e a perspectiva da existência de povos inferiores e superiores. Né? A gente fala do racismo, né, justamente sobre o ponto de vista sociológico. E eu estou falando isso justamente para combater essa ideia de que não tem racismo. Né? Então, então, da perspectiva sociológica, a nossa cultura, a nossa ideologia ainda entendem pela inferioridade da raça negra. E, obviamente, isso não é natural, né? Não foi fruto de algo natural, acidental, né? E sim algo trabalhado, cunhado, sedimentado ao longo da história e num processo que se retroalimenta. Né? Então, é um processo continuado, permanente. Né? Porque, muito embora se defenda, né, o famoso mito da democracia racial, que busca, né, colocar na gente essa ideia de que não, a gente é a fusão de 3 povos, né, que convivem muito bem e que há troca entre esses povos, né, e que, na verdade, essa teoria só serve de fundamento para aquilo que a gente chama do racismo por denegação, né, que é justamente essa estratégia de silenciamento do povo negro, de desaparecimento do povo negro, de negação ao racismo. Né? E a adoção, e até a adoção disso também não é aleatória. Né? Não é aleatório a adoção de um racismo por denegação. Né? Na época que você vem com a abolição, você poderia ou formalizar essa sistemática de racismo numa legislação abertamente, digamos assim, ou você trabalhar pela essa perspectiva de embranquecimento da população, da mestiçagem, como se a superioridade da raça branca fosse solucionar, né, os nossos problemas e né, nossas questões, né, de inferioridade. E essa escolha, e a gente escolhe esse outro caminho, né, da mestiçagem, da denegação, da institucionalização desse racismo. E também, e eu sempre falo isso também, essa opção também igualmente não foi aleatória. Né? Porque a gente vivenciou, por exemplo, pouco antes, já sabia que a gente teria a independência, já sabia que a independência não, já sabia que a gente ia extinguir a escravidão no Brasil, porque fomos o país a passar por esse processo. Né? A gente veio da Revolução do Haiti, que foi o único país, né, latino-americano a conquistar a independência depois da revolta, desfeitas por escravizados. Né? E isso tudo repercute, né, no momento em que a gente vai fazer essa opção. Então, esse discurso, né, de que nós somos todos brasileiros, de que todas as vidas importam, né, em oposição ao vidas negras importam, só contribui justamente para isso, para o silenciamento do povo negro, para a gente fingir que não existe essa perspectiva racial no Brasil, não há diferença de tratamento, mas tudo isso é justamente para a manutenção das coisas como elas estão, do racismo estrutural, que é fruto, novamente, desse processo histórico, né, de uma escravidão que não é segredo para ninguém que foi vivenciada. Então, muito embora o negro seja a maioria da população, mas ele é minoria econômica, minoria cultural, minoria política, e é isso. E o nosso racismo ele se constitui de forma institucionalizada, né, em termos social, político, econômico, cultural. É um sistema educativo que perpetua essa lógica. Né? E se a gente percebe que a maioria da população é negra, né, mas uma minoria branca continua controlando todos os conceitos, o próprio direito, os valores, a aplicação do direito, as diretrizes do país, os meios de comunicação, como que a gente vai falar em democracia racial? Então, é isso. Assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a partir dessa perspectiva é, sim, o racismo ele existe, ele não é uma atitude individual, mesmo os comportamentos individuais e institucionais, eles não são exceção, eles são a regra, dentro de um racismo que estrutura a nossa sociedade. Né? É um modo normal onde as relações se constituem. É normal essa subalternização. Né? Então, a gente não percebe. E nisso o direito é também colocado como essa ferramenta.
né? E para manter a manutenção das coisas dessa forma. Mas a gente também pode usar o direito como uma forma de descortinar esse véu da falsa imparcialidade. A gente pode utilizar os mecanismos que a gente tem em mãos para trabalhar de forma ampla e instigar o Poder Judiciário nesse sentido. E trabalhar dentro da perspectiva de educação em direitos do próprio Poder Judiciário, através das nossas peças, da escolha da nossa litigância estratégica, né? Então, tudo isso é fundamental, né? Então, é nesse contexto que a gente fala da importância da reparação civil, né? Para a prática de racismo e de discriminação racial. E é justamente a partir dessa perspectiva, né, de defesa de direitos humanos, de garantia de acesso ampliado à justiça, né, e não um acesso à justiça limitado a pessoas não negras, né, de utilização ampliada dos mecanismos de atuação contramajoritária que a gente tem à nossa disposição, né, que a gente pretende estimular o Poder Judiciário para que ele, de alguma forma, reveja as suas estruturas e seja instigado a dar decisões que façam referência, né, à raça, à cor e ao sistema racista vigente no Brasil, né? E nesse sentido, assim, a Defensoria ela tem um papel fundamental, né? Porque a Defensoria, lá no artigo 134 da Constituição, ela é alçada à instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que é instrumento e expressão do regime democrático de direitos, né? A Defensoria concretiza o que é realmente a democracia. E coloca a Defensoria, para além da orientação jurídica e da defesa judicial e extrajudicial, coloca a Defensoria como verdadeiro agente de promoção dos direitos humanos, né? Então, coloca a Defensoria a função de conferir acesso à justiça de forma abrangente, levando em consideração a defesa de direitos humanos, né? E, obviamente, é o que a gente sempre fala, até de interpretação das vulnerabilidades de forma ampliada, que não deve ser adstrita à seara financeira, né? E muito pelo contrário, o que a gente vê no dia a dia de atuação da Defensoria são várias vulnerabilidades sobrepostas, né? Vulnerabilidades econômicas, organizacional, social, né? E o Poder Constituinte coloca a Defensoria, né, a importância dessa promoção, desse acesso à justiça, considerando toda essa vastidão de atuação que é colocada em nossas mãos, digamos assim, né? E, igualmente, a nossa Lei Complementar 80 também traz isso, a importância da defesa dos direitos humanos. E eu costumo dizer que a defesa dos direitos humanos é a essência da nossa instituição. É aquilo que nos diferencia, é aquilo que nos identifica, é aquilo que dá concretização ao que efetivamente é a Defensoria Pública. Então, é dentro dessa perspectiva que a Defensoria deve sim atuar em favor dos hipervulneráveis e se posicionar em favor da população negra, né, demarcando o nosso comprometimento institucional, né, no combate ao racismo estrutural, né? Então, é nesse sentido. A primeira fala já foi assim um espetáculo e já demonstrou o que a gente vai ouvir um pouquinho mais aqui hoje, né, Vivi? Eu acho que você trouxe aí vários motivos pelos quais é importante a gente, dentro das defensorias públicas, debater a questão da reparação civil diante de atos racistas, a relevância disso para a nossa instituição, para demarcar sua função institucional, né, e dialogar a temática. Isso que você fala, eu também sou da área penal, né, sempre atuei na área penal, criminal e execução penal, e dentro do Núcleo de Direitos Humanos, agora como colaborador, essa questão é algo que tem nos despertado a atuar em prol das pessoas negras também na seara civil, né? A gente costuma falar muito sobre a atuação perante até a persecução penal, porque o que é crime, né? O racismo é crime, então assim, a gente costuma focar muito os nossos esforços para esse lado e esquece de trabalhar essa parte da reparação civil. E como tem muitos membros da Defensoria que estão
estão aqui também, assessores, enfim, que nos assistem, depois fica gravado o nosso vídeo no IGTV, eu acho importante você falar um pouquinho sobre esses marcos legais, esses atos normativos que possibilitam a gente atuar nessa perspectiva de atuação cível, né, em relação aos atos ilícitos e quais as possibilidades da nossa atuação no defensorar em prol das pessoas negras. Então, os marcos, como eu falei, assim, obviamente o direito é um instrumento, né, de manutenção do racismo, mas também é algo que a gente pode utilizar, né, a nosso favor para trabalhar e travar essa luta. Não que eu defenda que o direito é uma ferramenta de emancipação, não é, mas é algo que a gente tem à nossa disposição para auxiliar nessa luta e nesse combate, né? Então, assim, e de marco nacional e internacional, a gente tem inúmeros, né? O que não nos falta possibilidades jurídicas de atuação nesse sentido. Eu acho que o que a gente precisa, primeiro de tudo, a partir de uma situação, de um caso concreto, a gente lançar a nossa lente ali, ó, do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, né? Então, a gente tem que olhar sempre com esse olhar para as situações que se apresentem, para as demandas que se apresentam para nós. E aí, a partir disso, a gente utilizar de forma ampliada, né, os mecanismos que tem à nossa disposição. Então, assim, só a título exemplificativo, né, porque de acordo com cada caso concreto, você pode utilizar ferramentas mais específicas, né, para atuar naquela situação. Enfim, mas assim, só de forma genérica, a gente tem, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando a gente está lá trabalhando essa perspectiva da dignidade da pessoa humana, do princípio da não discriminação, né, no âmbito internacional. Então, a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, a Convenção 111 da OIT, que trata sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação. A gente tem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que proíbe a discriminação, né, em seus artigos, né, lá. A Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, né? A gente tem a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que foi promulgada no Brasil pelo decreto 65810 de 69. Né? A gente tem a Convenção 169 da OIT. Se eu não falar da Convenção 169 da OIT, Johnny me mata. Né? Ele mata a gente. Então, a gente nunca pode esquecer, né? Que trata sobre povos indígenas e tribais. Né? No âmbito do sistema regional, a gente tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? O Pacto São José da Costa Rica. A gente tem a Convenção Interamericana contra o Racismo, contra a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. A gente tem a nossa Constituição Federal, onde a dignidade da pessoa humana ela é fundamento da República Federativa do Brasil. Ela é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, né, que é de promover o bem de todos e sem preconceitos de raça. A gente tem que é princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, além do próprio artigo 5º, que é o clássico, né, que a gente sempre utiliza no sentido do racismo, né? De que coloca o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Né? Mas a gente também tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem o Código Civil, que a gente pode utilizar a partir lá da responsabilidade civil, os artigos clássicos, né, da responsabilidade civil, né, o artigo 187, né, 186 e 187, que fala que aquele que comete uma ação voluntária ou involuntária, mas que causa dano a outra pessoa, tem o dever, ainda que seja exclusivamente moral, comete um ato ilícito, né? E depois vem o artigo 927, que diz que quem comete o ato ilícito tem a obrigação de reparar esse ato ilícito, né? A gente pode usar até o Código de Defesa do Consumidor, né, para a questão da responsabilidade objetiva. Tem a própria responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, né, o artigo 36, parágrafo 6º. Então, você vê, só por uma fala muito assim, en passant, né, que a gente tem milhões de possibilidades à nossa volta. Né? Então, por exemplo, no Núcleo de Direitos Humanos, quando a gente trabalhava no Núcleo, uma das ações
mais que a gente desempenhou mais assim, esforço foi com relação às ações indenizatórias em face do Estado, quando a gente constatava as agressões policiais durante nas audiências de custódia, né? Então, a pessoa conduzida chegava até a audiência de custódia e, se houvesse a lesão, né, aparente, a gente instaurava um procedimento e adotava as medidas pertinentes e propunha a ação indenizatória. Então, propunhamos de forma individual, porque nossa ideia era perturbar mesmo, ter várias decisões, várias ações, enfim, e trabalhar caso a caso. Claro que a gente identificava alguns casos que a gente tinha mais chance de êxito, né, e outros casos que a gente tinha menos chance de êxito, né? Isso aí, dentro da nossa atuação cotidiana, a gente vai identificando. Mas, então, além de pedir a apuração dos agentes, né, na área administrativa, né? Então, junto à corregedoria da Polícia Militar, por exemplo. Às vezes tinha guarda municipal também, então era a corregedoria das secretarias, enfim. Além de pedir a apuração na esfera administrativa, na esfera criminal, então nós encaminhávamos para o Ministério Público, né, para apuração. E a gente também trabalhava na esfera civil. E aí era o que eu sempre dizia para as pessoas do Núcleo de Direitos Humanos. Se a gente for parar para pensar, a única esfera que depende exclusivamente de nós é a esfera civil. Porque a penal, a gente não é titular da ação penal. Então, o resultado não é nosso. Por mais que a gente possa atuar como assistente, trabalhar, não, a atuação ali primordial não é nossa, né? A atuação administrativa também não é nossa, porque a nossa obrigação é comunicar o fato. A corregedoria vai depois entender. Mas assim, a reparação civil não, a reparação civil era nossa, então a gente poderia trabalhar, poderia, dentro dessa perspectiva, construir alguma diretriz a partir daquilo ali. Então, assim, só um parênteses, né? Eu, inclusive, por conta dessa atuação, eu fui, para a gente ver como o nosso sistema de justiça ele é racista, eu fui, inclusive, denunciada, né? Um promotor de justiça me denunciou ao PGJ. Segundo ele, eu estaria cometendo crime de denunciação caluniosa, né? Ao pedir para a instauração de procedimentos administrativos para apuração dos fatos. E aí o PGJ, só que nesse ponto, infelizmente, a gente, né, tá nessa coisa do foro por prerrogativa de função aí perigando, mas foi extremamente fundamental, porque o PGJ coletou as minhas informações e arquivou aquele pedido. Então, assim, eu não fui punida criminalmente por conta disso, né? E aí eu falava assim, bom, então vamos, né, além de todos os outros, não vamos nos acovardar, vamos utilizar de todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição. Isso aconteceu comigo também dentro do sistema penitenciário, por conta de ações indenizatórias dentro do sistema penitenciário. Eu já fui também denunciada por incitação à prática de crime, por conta de uma rebelião que aconteceu, que não tive nada a ver, mas quiseram imputar a minha responsabilidade por ela também. E também esse procedimento criminal foi arquivado. Então, só aí nessa conta eu já teria 2 processos criminais, né, na minha conta. Então, assim, é importante que a gente vá se reinventando, né, e que, de uma certa forma, a gente possa instigar a alteração desse sistema de justiça, né? Então, qual era o legal dessa atuação indenizatória da custódia? Porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Né? Então, o Estado, o que provoca a responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva, ela provoca a inversão do ônus da prova, né? Então, o Estado ele tem que provar que não foi ele que agrediu. O que a gente tem que mostrar ali é um nexo de causalidade. Bom, ele foi preso e logo depois apareceu espancado, né? Machucado. E uma coisa que a gente sempre ressaltava muito, assim, que essa presunção de veracidade é de ato administrativo, não é de palavra de policial. Então, assim, cabe, diante dessa inversão do ônus da prova, que o Estado prove que não foi ele que agrediu, e não ao contrário. E não que a pessoa agredida prove que não foi agredida pelo Estado. Né? Então, dentro disso, e claro, e aí é muito importante que nas ações a gente faça a contextualização desse racismo, porque também essas agressões são fruto desse processo.
né? Então, dentro desse processo de educação em direitos, é importante que a gente trabalhe tudo isso. E nesse sentido, vale mencionar também, Salomão, a própria ACP, que foi ajuizada pelo pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? No caso do João Alberto, né? Perfeito. Aquela ACP, então você veja, a gente já pode, né? Tem ação individual, tem uma ação coletiva, tem uma ação em face do Estado, então em face da empresa, em face do particular, ou seja, os mecanismos eles são de fato muito, muito vastos, né? E esse caso, nesse caso do João Alberto, a galera, aliás, vale a pena a leitura da peça, assim, o pessoal se empenhou muito nessa contextualização histórica, sabe? Em fazer esse link, né, daquilo que aconteceu com a prática do racismo, então, com o racismo estrutural. Então, foi muito legal a atuação deles nesse caso, né? Então, eles pediram dentro dessa ação civil pública a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Entendendo que é a proteção ao consumo, a proteção a todos nós. Uma pessoa não pode se sentir intimidada ou amedrontada de entrar num supermercado e realizar uma compra e não sair viva de dentro desse supermercado, sabe? Então, assim, foi uma barbaridade, uma atrocidade sem tamanho. Então, ali, ao utilizar o Código de Defesa do Consumidor, o que provocou também? A inversão do ônus da prova. Então, ali vem a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva e solidária de todos que foram colocados no polo passivo da ação civil pública, né? Então, é uma atuação que foi muito, assim, bacana nesse sentido, né? Para trazer... E já pediram de cara a desconsideração da personalidade jurídica para garantir, no final, o resultado útil do processo, né? Caso encontrem alguma dificuldade na execução da sentença. Então, assim, e levantar essa questão da função social das empresas, né? Então, a função social da empresa, da redução das desigualdades sociais e regionais. E nos pedidos da ação, a gente vê o quanto a reparação civil ela é ampla, né? Você não fica adstrito a um dano moral, a um dano material, né? Ainda que seja dano moral coletivo, dano social, como eles pediram também. Ali tem pedidos assim, práticos de reparação, né? Então envolve a capacitação dos servidores, dos funcionários do Carrefour, a fixação de placas pelo Carrefour, né? Explicitando que o racismo é crime, a proibição né? A divulgação dos mecanismos legais disponíveis de combate ao racismo e à discriminação racial. Então, você teve ali a questão da capacitação continuada, então, de 6 em 6 meses, de tanto em tanto tempo. A gente precisa, como você falou, é um tema que a gente precisa retomar a todo tempo, né? A gente viu ali... Então, assim, a publicação de parte da sentença, justamente mostrando o resultado dessa prática racista. Então, você vê uma ação que para mim é muito importante diante desse contexto, né? Diante desse contexto que a gente verifica de justamente instigar o Poder Judiciário a proferir decisões, né? Ali não vai ter jeito, ele vai ter que fazer referência, vai ter que dizer se foi o racismo ou não, que motivou, que não motivou. E isso que é bacana dentro da atuação defensorial, e eu acho que essa a função da Defensoria Pública, né? Então, eu acho que a gente ficando aí a princípio, com esses 2 casos, eu acho que a gente já exemplifica bastante formas de atuação. Perfeito, Vivian. Não, maravilhoso. Principalmente sua explanação em relação à ACP dos colegas do Rio Grande do Sul. É espetacular mesmo a petição. Fica a dica, né? Como o Vivian falou, de todos lerem, de descobrirem ter essa lente de combate antirracista aprofundado da atuação, né, defensorial no combate antirracista, ter essa lente de se utilizar das melhores estratégias jurídicas
porque a gente sabe que o racismo ele é institucional, então muitas vezes você vai criar uma estratégia e a própria fundamentação da decisão ela vai tentar sair ali pela culatra, né, rebatendo as nossas teses e os nossos pedidos. Então, assim, eu acho que é uma forma estratégica de ter, na prática, uma atuação antirracista na nossa atuação, né, Vivi? É espetacular. Sim. Eu acho que, e também em razão disso, e você, hoje convidada nossa, é autora de uma das teses premiadas do último CONADEP, né, junto com seu colega Douglas, que também demonstra uma estratégia de atuação perante o Poder Judiciário diante desses atos, que é a tese da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil pela prática de racismo e de discriminação racial. Esse assunto é muito importante, está muito em voga, inclusive no STF, com retirada de pauta em âmbito criminal, mas que eu acho que é espetacular. Não por outro motivo vocês foram premiados. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tese. Eu acho que eu acho que é tão importante a gente realmente assumir esse debate como o nosso, porque você imagina, se a gente que tem uma instituição, né, entre aspas, né, que nos fortalece em nossa atuação, a gente já encontra esses desafios de um sistema de justiça racista, né, um sistema de justiça racista, machista. Então, quer dizer, dentro dessa perspectiva, que vai naturalizando essas condutas violentas e, inclusive, e que se volta muitas vezes contra nós mesmos em nossa atuação. Então, a gente precisa assumir realmente esse compromisso. E essa questão dessa tese do CONADEP, né, do último Congresso Nacional de Defensores Públicos, eu tive a honra e a felicidade de partilhar esse desafio, de escrever junto com o meu colega defensor público Douglas Admiral, sobre um caso que chegou no Núcleo de Direitos Humanos. E justamente chegou no Núcleo de Direitos Humanos, isso até tem uma partezinha lá da tese que a gente aborda isso, mas mais para frente eu falo, é que uma pessoa foi vítima de discriminação racial, né, de injúria racial, e no âmbito criminal a ação dela foi julgada improcedente, por ausência de prova, né? Sempre essa questão da ausência de prova subsidiando o manto, né, do racismo estrutural e institucional existente, e quando, na realidade, ao contrário, a gente não vê nunca a ausência de prova, né, quando é para condenar, né, quando o réu, ele é negro, quando o negro é réu, e não quando ele é vítima. Né? Então, dentro dessa perspectiva da imprescritibilidade da pretensão, da reparação civil, só que o que acontece? Aí essa assistida veio até nós, só que, teoricamente, a reparação civil já estava prescrita, né, pelo Código de Processo Civil, pelo tempo, né? E aí a gente, dentro daquela perspectiva, bom, não, vamos então trabalhar algum mecanismo. Não é possível que a gente vá aceitar isso e deixar para lá. Então a gente começou a trabalhar dentro desse caso. Então esse originou a tese. Né? Então, quando a gente defende a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil pela prática de racismo e de discriminação racial, a gente defende pela perspectiva jurídica e pela perspectiva social. Então, começando pela perspectiva jurídica, a gente vê lá que o prazo de reparação, né, da pretensão indenizatória é de 3 anos, né, pelo Código Civil, pelo artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Só que o que a gente defende? Ações que envolvam a prática de racismo e de discriminação racial, elas não só autorizam, mas impõem o entendimento de que a reparação, nesse caso, ela é imprescritível, ou seja, ela não é fulminada pelo tempo. Então, para isso, a gente faz uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico. Então, a gente começa lá primeiro, obviamente, com a Constituição Federal, de 88, que reconhece a imprescritibilidade do crime de racismo. Né? Lá no artigo 5º, quando ele diz que o crime de racismo ele é imprescritível. E aí, nesse caso, a gente tinha decisões, né, já sedimentadas, tem decisões sedimentadas do STJ, que inclui abarca a discriminação racial, né, nessa questão, abarca a injúria racial. Né? Então, entende a injúria racial como um delito a mais, né, da lei
da Lei 9.459 de 97, então entende que esse rol dessa lei não seria taxativo e que, por isso, os delitos de injúria racial também seriam imprescritíveis, né? E aí, só que o que acontece? Isso aí é só um parêntese, né? A gente viu recentemente, né, a decisão do nosso ministro, do nosso novo ministro, que abriu a divergência depois do voto do Fachin, alegando a prescritibilidade do delito de injúria racial. Então, ele disse o seguinte: não, o delito de injúria racial é diferente, ofende a honra subjetiva, né? Então, novamente, a gente vê aí a descaracterização pelo Poder Judiciário do racismo estrutural existente, porque o racismo não é uma conduta individual de uma pessoa contra outra, né? Essa conduta individual, ela é fruto, ela é reflexo dessa estrutura. Então, quando você coloca como se fosse, não ofendeu a honra subjetiva, você está descaracterizando todo o processo racista que permeia a nossa sociedade. Então, isso aí é uma discussão que a gente ainda vai avançar, né? Vamos ver como é que vai ser. O Alexandre de Moraes pediu vista, então vamos ver como é que vai se desenvolver isso. E assim, é claro que a gente sabe que as esferas penal e civil, elas são independentes. Mas o que a gente defende? Que se o direito penal, que considerado a última ratio, né, diante do princípio da intervenção mínima, a gente só deve usar o direito penal para o bem jurídico mais importante quando todos os outros ramos não forem suficientes para equacionar eventual violação. Se a gente defende isso com relação ao direito penal, com mais razão, e ainda assim, né, se o direito penal é o último caso, e ainda assim a Constituição Federal veda a exclusão da persecução penal pelo estudo da prescrição, com mais razão a gente tem que entender que na seara civil não teve essa prescrição, né? Então, se o direito penal não pode deixar de responsabilizar o agente, com menos razão ainda pode o direito civil, né? Então, a gente defende isso com base, novamente, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né, que defendem que o Estado ele deve ter uma atitude proativa no sentido de combate a essa discriminação. A gente também defende isso com amparo na Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que novamente determina que os Estados garantam às vítimas de racismo, de discriminação racial, o acesso igualitário à justiça e à reparação justa em todas as esferas, inclusive na esfera civil, né? A gente passa também pelas decisões dos tribunais, né, que, embora eles não tenham se manifestado diretamente ainda sobre o caso, né, a gente cita uma decisão do STJ em questão análoga, né, onde ele fala sobre a imprescritibilidade da pretensão da compensação por violação a direitos fundamentais, né? Então, a gente vai permeando todo o ordenamento jurídico de forma a construir a nossa tese, né? Então, a gente tem também, podemos usar, por exemplo, outras decisões de outras cortes. O Tribunal de Justiça do Rio também tem decisões nesse sentido, onde ele diz sobre também a questão da imprescritibilidade dos danos a direitos da personalidade, né? Então, a gente também pode utilizar como substrato o sistema interamericano, né? Que, por exemplo, se a gente até o exemplo que a gente usa na tese, né, do caso do Vladimir Herzog contra o Brasil, né, que na decisão proferida pela Corte, a jurisdição condenou o Estado brasileiro a compensar os danos materiais e imateriais, além da realização de ato público, de desagravo, publicação de sentença. E na decisão, ela não se manteve nem adstrita a compensação por danos morais e não reconheceu a prescrição com relação à reparação civil, né? Então, a gente percebe que, e se você só pode acionar a esfera internacional depois de esgotado todos os recursos internos, não faz sentido com que você não internamente não reconheça também essa imprescritibilidade da reparação civil. Então, seria incoerente. Dentro dessa mesma lógica, a gente usa também o artigo 387, né, inciso 4 do Código de Processo Penal, onde fala lá da fixação de reparação, né, de valor mínimo para reparação de danos
que a infração tiver provocado, para os prejuízos que o ofendido tiver suportado. Então, se a ação penal ela não está fulminada pela prescrição, houve o reconhecimento de que inclusive a gente pode, na ação penal, pedir a reparação civil, e isso a gente percebe o quê? O reconhecimento reflexo da imprescritibilidade também na esfera civil. Porque, assim, seria muito ilógico da nossa parte exigir a deflagração de uma ação penal para atingir o resultado da reparação civil pretendida, né? E, no final das contas, o que a gente tem que ter na nossa mente é tentar desvirtuar o foco dessa perspectiva única e exclusivamente penal. Porque a gente sabe que o sistema penal é um sistema que encarcera a população negra. É um sistema que é seletivo, que é direcionado à manutenção e controle dos corpos negros. Então, assim, a gente precisa entender, né, e usar outros mecanismos considerando tudo isso. Então, e aí dentro do fundamento social, para a gente defender a inexistência da prescrição, a gente percebe que a prescrição ela é entendida assim. Bom, é um mecanismo de pacificação social, porque o indivíduo ele não pode permanecer a vida inteira atormentado com a possibilidade de alguém ingressar com uma ação judicial. Só que diante de um sistema estruturalmente racista, que a gente já mencionou anteriormente, como a gente vai falar de pacificação social se a gente não consegue erradicar a discriminação contra grupos racialmente identificados? Então, a ausência de questionamento dessa ordem apenas perpetua essa desigualdade que existe. Então, é muito importante que a gente trabalhe dentro disso, né? Então, o encarceramento é majoritariamente por pessoas negras, né? Isso a gente vê em todos os dados que são publicados. O genocídio do povo negro, os atlas da violência, que continuam mostrando que esse racismo é um processo que se retroalimenta. E então, como a gente já falou, vai além de comportamentos individuais e institucionais. É um comportamento estrutural que mata a população negra, que encarcera a população negra. Então, isso a pacificação social de uma pessoa não se vê atormentada pelo ingresso de uma ação judicial, não se sobrepõe a todo esse genocídio e esse extermínio que a gente verifica todos os dias. Então, nesse sentido, que a gente defende, né, essa questão da utilização da reparação civil. Então, assim, e outra coisa, assim, é o que a gente sempre fala, da falência do sistema criminal. Então, não adianta a gente ficar só defendendo a aplicação do racismo e da injúria racial para a punição de quem comete ato racista, porque a gente vê a falência e a seletividade do sistema penal. Então, o cárcere, há muito tempo, essa ideia de ressocialização do cárcere é algo que já não nos seduz, digamos assim. E, além disso, um ponto que eu considero muito importante é o atinente à seletividade inversa, que é o que eu falava anteriormente, que se perfaz quando a pessoa negra ela é vítima em ações penais. Então, o que a gente identifica quando a gente vê que uma pessoa negra ela é vítima de racismo e de injúria racial? O número de condenações por injúria racial é baixíssimo. E se soma quase à inexistência de condenações pela prática do racismo. Então, sobre isso, um artigo muito, muito importante é um artigo que foi produzido pela Tula Pires, pelas professoras Tula Pires e Carolina Lírio, que fala justamente sobre essa seletividade inversa, né? Então, eles analisaram por cerca de 21 anos decisões do Estado, do Tribunal de Justiça do Rio, né? E perceberam que teve nenhuma condenação por racismo em 21 anos, nenhuma condenação, né? E teve apenas 23 condenações por injúria racial. Então, quer dizer, o que a gente identifica aí claramente? É um sistema que é condescendente com vítimas negras e que pune vítimas racialmente identificadas. Então, sob a justificativa de combater o racismo e a discriminação racial, a gente não pode se utilizar só dos mecanismos criminais.
justamente porque, no final das contas, esses mecanismos, eles atingem justamente a população que a gente pretende proteger diante de um contexto que a gente quer ressignificar. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que você falando e todos os demais que estão assistindo, da mesma forma que é obrigatória a leitura da ACP dos colegas do Rio Grande do Sul, acho que é obrigatória a leitura da tese premiada no CONADEP, que a Lívia foi uma das autoras. Já trouxe essa perspectiva, eu li, eu presenciei a defesa, estava lá no CONADEP torcendo, e acho que quem tiver oportunidade consegue até pela página do site da ANADEP. Teve uma pergunta aqui. Primeiro, ele te elogiou bastante, falou que você fala muito bem, é espetacular, concordo. E segundo, ele está perguntando por que a seletividade inversa. É o Márcio Baldi. Só para ficar bem definido, por que a seletividade inversa? Na verdade, a seletividade inversa, gente, o sistema penal, ele é seletivo, justamente porque ele pune vítimas, pune réus racialmente identificados. E a gente está falando, quando a gente fala no sentido de seletividade inversa, quando a gente fala a partir da perspectiva de vítimas racialmente identificadas. Então, é o mesmo Poder Judiciário que trata diferente o negro quando ele é réu numa ação penal. Então, quando ele é réu, ele é punido. E quando ele é vítima numa ação penal, não existe provas para a punição dele, para a punição do agressor, daquele que perpetrou a violência, né? Então, é nesse sentido a seletividade inversa. Perfeito, perfeito, Vivian. Vamos passar para a próxima indagação, que é sobre, de tudo que você falou, dessas nossas estratégias formadas, como que o judiciário, que no final das contas vai ser destinatário dessas nossas atuações, né, judicialmente falando, ele vê essa possibilidade indenizatória em razão do racismo e da discriminação racial. Quais as experiências que você tem visto ou vivido, inclusive? Então, Salomão, o que a gente percebe? Assim, quando o caso ele é mais emblemático, assim, ganha, de repente, uma conotação maior na mídia ou tem alguma repercussão maior, as indenizações, eu vejo, por exemplo, exemplos exitosos do Rio de Janeiro, que tem conseguido indenizações, inclusive, na esfera administrativa. Então, eles fazem o acordo lá com a família, envolvendo os familiares, e conseguem a indenização. A dificuldade maior obviamente, no dia a dia com relação aos casos que a gente identifica. Como eu falei, é um sistema de justiça racista e que perpetua o racismo por denegação. Ou seja, não existe, vamos silenciar, vamos apagar, isso não aconteceu. Então, o que a gente percebe? É muito difícil, né? É uma exigência, um rigor, muitas vezes probatório, que não existe para condenação dentro dessa questão da esfera criminal quando o negro é réu. Então, a gente enfrenta essas dificuldades. É uma produção, um Estado que poderia produzir provas, até no sentido de eximir a sua responsabilidade mesmo pela prática daquele ato que gera a reparação, se limita a fala dos próprios policiais que são agressores, né? Então, eu acho que um desafio que a gente tem, por exemplo, é revisitar o sistema probatório do sistema de justiça. Não só dentro da perspectiva criminal, que é a nossa atuação diuturna, a gente precisa instigar o Poder Judiciário e o Ministério Público em produções probatórias que sejam independentes e que não se limitem ao depoimento de policial. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? E é isso, eu acho que não desistir, assim. De fato, uma vez no Núcleo de Direitos Humanos, dentro desse trabalho hercúleo que a gente fazia das indenizações da audiência de custódia, uma vez minhas estagiárias falaram assim para mim, eu fico tão triste porque a gente vê tão pouco êxito, né, no meio disso tudo. E aí é o que eu falei, bom, mas é isso, uma ação que a gente leve, já valeu por todo o trabalho que a gente vem fazendo. Porque a mudança de uma cultura não acontece de um dia para o outro, não acontece com uma ação judicial. A mudança de uma estrutura e a mudança da cultura é algo que se permeia através do tempo. E que talvez hoje a gente trave uma batalha
que a gente nem vai usufruir do resultado dela, mas que é importante que a gente não esmoreça e continue trabalhando diuturnamente. Né? Então, por exemplo, nessa questão da audiência de custódia, a gente conseguiu produzir muito dado, porque a gente começou a catalogar nome de policiais, nome que se repetiam. Então, a gente começou a identificar quem eram aqueles potenciais agressores. Então, quando a gente oferecia alguma ação, alguma coisa, a gente já botava lista, já botava dados coletados. Então, tudo isso vai dando robustez à sua atuação. Mas não é fácil dentro do sistema de justiça e do judiciário que a gente tem. Vivian, minha querida, acho que o Márcio me corrigiu aqui, eu acho que eu te chamei de Lívia por algum deslize, ele está me corrigindo, mas é porque eu acabei de sair de uma capacitação de comissão de heteroidentificação com a Lívia, que é promotora lá da Bahia, ela deu um curso pra gente, mas, enfim, se falei foi por descuido, tá aí a Eita, desculpa. Salomão, porque, que bobagem! Vivian é maravilhosa, e Lívia é sua irmã também, né? Defensora lá na Bahia também, né? De direitos humanos, Lívia, também admiro gigantescamente, enfim. Exatamente. Enfim, mas vamos andando por aqui, já estamos chegando no finalzinho, e aí eu compartilho com você essa questão. Era algo que eu queria pontuar da nossa atuação extrajudicial, administrativa. Há pouco chegou no nosso núcleo de direitos humanos, inclusive o acordo foi conduzido pelo colega que é coordenador, Felipe Arapiã, ele está até aqui na live, não sei se ainda está presente, mas a gente conseguiu esse acordo extrajudicial num caso de perseguição do servidor de segurança privada, do funcionário de segurança privada dentro de um supermercado aqui em Goiânia. Então foi um caso que chegou para a gente e houve esse desfecho positivo sem precisar judicialização. Então, assim, é algum caminho que a gente está tentando superar também diante desses entraves, mas que uma hora ou outra a gente vai ter que judicializar a demanda, a depender do caso, né, Vivian? E aí eu acho que os teus ensinamentos hoje, eles foram, assim, extraordinários. Foi um espetáculo, como sempre. E daí já te agradeço antecipadamente, em nome do nosso presidente também, o Alan. Te parabenizo por estar à frente da diretoria, na nova gestão da ANADEP também, além de ser presidenta da associação aí do Espírito Santo. E vou abrir, foi ótimo te ter aqui na nossa casa, ainda que virtualmente. Com a ANADEP, o ano que vem, aqui em Goiás, a gente espera encontrar muitos de vocês. Tomara que vacina esteja já liberada, apesar dessas conduções aí do nosso desgoverno. Mas, enfim, que esteja tudo liberado e que a gente consiga se encontrar e fazer mais trocas nesse sentido. Sim. Não só nessa temática, como em diversas. Isso acrescenta muito para a gente, tá? Agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade nesse finalzinho de ano, que é super difícil. Encerrou, assim, maestralmente o nosso AGDP antirracista, e vou deixar as últimas palavras contigo, suas considerações finais de forma livre para você acrescentar ou falar algo no finalzinho, tá? Eu só quero agradecer mais uma vez, na verdade a honra é minha. Como eu disse, eu tenho um apreço gigante pelos colegas e pelas colegas de Goiás, né? O Alan está aí também. Eu tenho um apreço danado pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo trabalho que a associação desenvolve, pelo trabalho... Eu tenho, assim, só felicidade por poder, de alguma forma, ainda que minimamente, poder contribuir de alguma forma para esse debate. Eu acho que a gente se fortalece e cresce nessa nossa união, né? E vou inclusive, roubar esse projeto aqui também para a ADEPES e receber todos vocês aqui também, viu? Porque o que é bom a gente copia. Obrigada por tudo, viu? E sigamos, por ADEPE é nós. Exato. E obrigado, viu, por ombrear com a gente lá na Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Enfim, é um caminho trilhado em conjunto. É assim que a gente cresce. Obrigado, viu? Boa noite para ti, bom final de ano. Apesar de tudo, passe bem você e sua família. Um beijo gigante, viu? Imenso. Até mais. Beijo, tchau.